Bom, vamos continuar aí, pessoal. Pessoal, vamos lá? Beleza aí? Vamos começar? Tem alguém que não me conheça ainda? Tem algum aluno que entrou no meio aí do semestre? Todos, né? Já tiveram aula comigo? Beleza. Bom, pessoal, esse semestre a gente deveria ter um curso de banco de dados 2, tá? Mas foi alterado. Isso daí foi uma das coisas que a gente conseguiu fazer alteração. E, obviamente, é na tentativa sempre de estar melhorando aí o curso de vocês, né? Como a gente tem uma explosão muito grande da parte de ciência de dados, o Anselmo, antes de sair, ele tentou fazer algumas alterações aí para fazer melhorias aí, né? Então, ainda, ele, na verdade, assim, ele está de licença. Ele foi para Portugal, né? Ele foi, na verdade, apoiar a esposa dele que está fazendo doutorado lá. Então, ele tem filhos, tudo tal, então teve que ir. Se a mulher fica com as crianças, nesse caso, ela não consegue terminar o doutorado, tá? Mas é por um período. A gente acredita muito que ela termine o doutorado esse semestre e ele volte. A gente tem essa esperança aí. Pelo menos é o que é o planejado. A gente não sabe, infelizmente, né? É o planejado aí, tá? Mas enfim, ele deixou aí algumas coisas para a gente pegar e tentar, obviamente, dar continuidade na melhoria aí do que ele estava tentando aí fazer, correto? Então, essa disciplina se transformou em banco de dados não relacional, tá? Que é a parte de NoSQL que a gente tem. Não deixa de ser banco de dados, obviamente, mas os conceitos já são um pouco diferentes aí do que a gente já tem atualmente, tá? Então, essa vai ser a disciplina. Bom, muitas das coisas aqui, essa é uma aula um pouco mais administrativa, né, vamos dizer assim, então a gente perde um pouquinho desse tempo agora, mas é necessário aí para deixar vocês a par da situação aí da disciplina, tá? A gente tem aí, então, né, no nosso plano de ensino, o conteúdo geral, que a gente vai ver aqui e tal, referências bibliográficas, calendário de provas previstos, composição de média e alguns avisos gerais. Esses avisos gerais, uma boa parte o professor Fábio ele já pegou e passou aí para vocês. Tá? Nossa carga são de 60 horas. Algumas disciplinas dos cursos foram alteradas as cargas para 80. Tá? Algumas disciplinas. Não sei a situação das de vocês, mas, por exemplo, a de laboratório de algoritmos é uma das que foram alteradas para 80 horas, que vocês já fizeram. Tá? Beleza. Quarto e quinto período é a turma de vocês. Primeiro semestre, todas as aulas às terças que nós teremos, né? O conteúdo dessa aula, ela vai ser teórico agora no início, mas vai ser mais prático aí depois, tá? Como a maioria da parte aí de banco, que não tem muito jeito, você tem que ter um pouco de conteúdo teórico para poder depois iniciar. Todos têm aqui um notebook ou um computador que possa fazer instalação, desinstalação aí, tranquilos, né? Beleza. Por quê, pessoal? A gente não vai poder depender muito do laboratório, tá? Eu vou fazer, os vídeos demos ou os slides em si, mas algumas coisas vocês vão ter que treinar em casa. Infelizmente, as máquinas que eu já testei aqui, elas não dão conta de tudo. Quando a gente fala de banco de dados não relacional, pessoal, a intenção é carregar ele mesmo de dados, tá? Então, 1 tera para um banco de dados não relacional não é nada. 1 tera é um HD que vocês têm aí, ó, hoje em um notebook, tá?
Para um banco de dados relacional, é mais ou menos, né? Para o Oracle não, mas para o SQL já é um banco meio razoável aí. Para um banco de dados não relacional, não. Tá? 1 tera é cisco para ele. Legal. Introdução a banco de dados não relacionais e seus tipos. A gente vai começar a ver isso daqui, se der tempo, ainda hoje. A gente vai começar a ver um pouquinho dessa teoria aí, né? Principais tipos de banco de dados não relacionais, teorema CAP e introdução a Big Data. Por que houve essa criação de banco de dados não relacional? Banco de dados não relacional ou NoSQL ou Not On SQL, que vocês vão ouvir falar muito, justamente foi criado por quê? Por causa do Big Data. O que é o Big Data? Vocês já começaram a dar uma olhada? Sim. Não. Você vai colocar um relacionamento com o negócio. Na verdade, o conjunto de Big Data, a teoria do Big Data é o seguinte, né? Você tem muitos dados sendo gerados com pouco tempo para se analisar esses dados. Mas é muito dado mesmo. Depois que a gente teve essa parte de IoT, por exemplo, cara, sensor para tudo qualquer lado, você tem muito dado. Imagina o quanto de dado não capta ou não gera, né? Um carro, por exemplo, autônomo, da Tesla lá. Cara, é muito dado. Imagine esse cara aí multiplicado por 1.000, 10.000, 200.000 carros. É muita coisa. Como você guarda? Esse é o problema maior. Uma quantidade de dados tão grande assim. Banco de dados relacional, ele não foi feito para isso. E óbvio, na época, em 1960, 1970, não tinha essa quantidade de dados que a gente tem hoje. Tá? A época mudou muito, né? A parte de sensor mudou muito. Então, hoje, visão computacional, inteligência artificial dependem de dados. Dependem muito, extremamente de dados. Né? E tudo que é mais legal que a gente tem hoje, cara, é inteligência artificial, uma parte dela. Só que inteligência artificial é fácil? Não, é matemática e estatística. É matemática e estatística. Se você não sabe, não tem como aprender inteligência artificial dessa forma. Dá para usar? Dá, porque vai ter um algoritmo pronto. Mas se você não souber também o que ele faz ou mudar o parâmetro necessário, não adianta muita coisa. Né? Então, hoje a área está muito quente por causa disso, mas não é uma área fácil. Assim, muita gente, muita procura, mas poucos conseguem realmente gostar de matemática lá, estatística mais pesada. E não é uma coisa fácil, realmente não é, pessoal. A gente tem que ter humildade de falar, você tem que estudar e, se aprofundar, né? Enfim, requisitos de ambiente, instalação, configuração e conexões de serviço. Basicamente, a gente vai ver o quê? O MongoDB, né? Se der tempo de a gente passar alguns outros bancos, outros tipos, né, de não relacionais, a gente passa uns 2 aí ainda. A minha intenção é passar o MongoDB, se der tempo, um banco de dados por coluna, talvez, ou por dicionário. Tá? Que são também importantes hoje em dia aí, né? Bom, ainda em conteúdo da disciplina, comparativo, né, entre banco de dados relacionais e não relacionais. Então a gente vai ver alguns quadros. No relacional tinha isso, agora virou isso no não relacional. No relacional tinha isso, agora é isso, né? E tem coisa bem diferente, tá? Para que eu sou assim do mundo relacional, você se despregar, tá, de alguns conceitos, cara, é difícil. Você tem que o quê? Esquece o que você aprendeu realmente. Tira esse cara como sendo o quê? Como sendo uma regra. Agora funciona dessa forma. Tá? Para mim é muito difícil isso daí. Por quê? Porque eu sou um cara que tenho muito a parte relacional comigo. Eu sempre trabalhei só com relacional. Imagina agora aprender um negócio desse. Mas tudo bem, faz parte, não tem o que fazer, né? Diferença entre manipulação de dados de banco, manipulação de dados entre os bancos de dados, né? Modelagem de dados não relacional, tá? A gente viu em banco de dados 1 como a gente fazia para fazer a modelagem tradicional.
né? Fazer o MER, o DER, primeira, segunda, terceira forma normal, correto? Isso, tranquilo. E agora, como você faz para modelar um banco de dados não relacional? Será que tem realmente uma modelagem? Tá? Para mim, ainda é muito difícil. Eu não consigo pensar do jeito realmente que o que eu vejo nos exercícios. Mas, enfim, né? Existe. Existe um tal de schemaless dentro de banco de dados relacional. O que é o schemaless? Tudo que o banco de dados tradicional tem, né? O não relacional, cara, não tem. Você tem que fazer aqui a criação inteira de uma estrutura, certo? No relacional. No banco de dados não relacional, cara, se você está inserindo um dado, ele já está criando a estrutura para você. Tá? Você depende muito, muito mais da aplicação. Tá? No banco de dados relacional, o DBA é o cara que controla. Opa, eu crio esse molde aqui e vai ser inserido dessa forma. No banco de dados não relacional não tem dessa. Se a aplicação mandar de um jeito e se uma outra aplicação mandar de outro jeito, vai gravar de qualquer jeito. Tá? O problema é depois na hora de fazer o quê? A manipulação, consulta. Ok? Bom, desnormalização de dados, a gente vai ver um pouquinho, tá? Tipo de dados, XML, JSON, isso daí o XML já é bem batido, a gente já conhece bastante ele. O JSON, né, é um tipo de dados, na verdade, mais recente, que hoje está sendo muito utilizado porque, apesar de ele ser uma estrutura verbosa, né, ele é uma estrutura bem mais leve do que o XML. O XML é muito mais pesado, vamos dizer assim. Tá? Se a gente tivesse que pegar os mesmos dados em XML e JSON, a quantidade de bytes entre um e outro é razoável. Então, é por isso que o JSON cresceu bastante. Tá? Manipulação de dados não relacional, a gente vai fazer como faz inserção, alteração e exclusão, que é a parte mais simples. E aplicação de filtro. A gente tem no banco de dados relacional o nosso famoso select. Agora, dentro de um banco de dados não relacional, não existe select, pessoal. Acabou isso. É praticamente um método que você vai lá e vai ter que aplicar. Tá? Então, não tem jeito, mais uma vez, é se adaptar ao que ele trabalha. Tá? Então, a aplicação, esse conceito veio de aplicação, né? Como você vai lá e faz as filtragens dos dados, correto? Isso daí lembra bastante quando você mexe... tem os frameworks quando você está programando que fazem a manipulação de dados. Eu esqueci como que chama. Como? ORM? Cara, tem um outro nome ainda. Não é ORM. Exato. Isso, exato. Então, lembra muito. O Hibernate, quando você, por exemplo, está manipulando o seu dado dentro da aplicação, lembra muito esse esquema que o banco de dados não relacional tem. Tá? Interfaces gráficas, importação de arquivo JSON e manipulação de dados. Se der tempo ainda, eu quero montar alguma coisa com Python para vocês pelo menos acessarem o JSON, que não é uma coisa difícil, é bem tranquilo. Obviamente, a gente não vai fazer nenhum projeto grande, porque não é nem a intenção do curso. Foco maior ainda em cima do banco de dados. Tá? Bom, algumas bibliografias. Essas bibliografias aqui, pessoal, a Anchieta está ainda providenciando. O porquê? Banco de dados relacional não é um tema antigo. Tá? São todos temas mais novos, a partir de 2014, 2015, aí que você vai ter algum material mais palpável. A gente não tem isso daqui. Tá? Então eu pesquisei em alguns livros, eu fui lá, dei uma olhada, pedi para o autor mandar uma demo para mim. Enfim, pelo menos esses daí é o que eu achei que moldaria melhor aí para a gente fazer esse curso. O que eu vou mais utilizar é esses caras aqui, ó, MongoDB, tá? O site oficial dos caras, tá? Se é o site oficial, tá lá. Não quer dizer que seja o mais fácil.
não quer dizer que seja o mais compreensível para você fazer a leitura ou aplicar exemplo. Tá? Só que é o mais concreto em termos de conceito. Beleza? Infelizmente, pessoal, não tem jeito. Tá? O site da Microsoft e o site da Oracle, eu gosto bastante. Por quê? Porque lá tem uma boa explicação e tem os exemplos bons que os caras aplicam também. A Microsoft melhorou muito a documentação dela, contrataram pessoas mais técnicas para fazer essa parte da documentação. Eu acredito que hoje, assim, se você for aprender um produto Microsoft, só o site resolve aí pelo menos uns 70% do que você precisa. Mas mesmo assim, nem sempre você vai entender tudo que vai estar lá. Aí você tem que procurar alguns sites alternativos para complementar. Tá? Esse MongoDB para iniciantes aqui, pessoal, é um livro também bom. Ele estava de graça entre aspas, né? Estava disponível, mas enfim, há algum tempo aí, eu achei interessante colocar como referência também, tá? Provas. A gente então, no Anchieta, ele começou a adotar esse esquema aqui, de semana de prova oficial para todos os cursos. Antes a gente vocês passaram por isso, não tinha isso daí, cada curso fazia o seu, correto? Agora não, agora então tem as semanas lá do calendário oficial, prova 1 e prova 2 vai ser em tais semanas. As outras provas ou trabalhos, aí fica de acordo com cada curso entende o que é melhor, tá? Então a gente vai ter basicamente esses calendários aí. Prova 1, prova 2, prova 3, que é a sub, e o exame, pessoal, basicamente a gente não muda, tá? Basicamente são esses caras aí mesmo. A prova pluri ainda a gente vai definir. Tá? Até o semestre passado era eu que estava cuidando dessa parte de organizar tudo tal. Esse semestre eu vou conversar com o Fábio se ele quer ou não que eu continue com isso. Enfim, aí a gente vai definir uma data certinho para vocês fazerem essa prova aí. Tá? Bom, a composição de média, prova 1 e prova 2, com peso 3 cada um. Tá? Prova pluri, peso 2 e lista diversas, ou trabalho, ou qualquer outro tipo de avaliação, também valendo 2 aí. Correto? Pessoal, eu não coloquei aqui porque eu esqueci, mas existe agora a tabela de arredondamento oficial do Anchieta, tá? Existe. Agora a gente faz 4,50? Exatamente. 4,75 vai lá para baixo, oficial, pessoal, não tem dessa. Por quê? O porquê é o seguinte, vários alunos e vários professores, os professores na verdade julgavam de um jeito, mas os alunos entendiam de outro. Aí fizeram o quê? Vamos acabar com esse problema. Tem a tabela oficial então. 4,69, meu, é 4,5. Já era, é isso daí e acabou. 4,99. Opa, 4,99 aí arredonda para cima. Mas tem que estar no 9,9, senão não arredonda, pessoal. Não é simples. Ainda é de esperança, né? Mas eu vou pegar essa tabela, porque veio por e-mail, pelo comunicado para a gente, tá? Então, tem agora uma regra para arredondamento. Que nada mais, nada menos que é o que a gente já aplicava há muito tempo. Só oficializou, na verdade. Agora está oficial. Exato. Como que é? Eu acho que 75 vai para cima ainda. Eu acho. Agora é oficial, eu não tenho certeza como estou vendo ela. Mas eu acho que ainda está assim. A gente fazia esse esquema. Tá? 74 para baixo, 75 para cima. 25 para cima. 24 para baixo. Estava desse jeito aí. Tá? Mas eu vou confirmar, para ter certeza. Vou pegar a tabela e colocar aqui no slide. Aí a gente não tem erro. Tá bom? Tudo bem aí, pessoal? Então, a gente vai ter alguns trabalhos aí, 1 ou 2 pelo menos, para a gente poder estar pegando e compondo a média aí de vocês, tá? Bom, prova 3, vocês já sabem, a regra é
perdeu a prova 1 ou a prova 2, isso daí, obviamente, tem que estar naquelas regras lá da instituição, correto? Perdeu, você tem até 72 horas para apresentar lá, certo? O porquê, né? Lá na secretaria, justificando, e aí o coordenador ele tem que pegar e aprovar. Se o coordenador não aprovar, pessoal, infelizmente, a gente, com o professor, não tem como fazer nada, a não ser que a secretaria venha aqui e autorize verbalmente, mas fora isso daí, não tem como, tá? Tomem cuidado. Bom, verifique o calendário escolar. O calendário escolar é aquele que o professor Fábio passou, está no site do Anchieta, então já fiquem atentos ali na parte de prova, certo? Vocês têm o guia do estudante lá dentro do site de vocês, não tem o guia de sobrevivente do estudante? Que conta um pouco dessas regras aí, toda a parte de média. Média para aprovação, maior ou igual a 5, isso não mudou, né? O aluno só faz o exame se tirou média semestral inferior a 5. Tudo bem? Até aí, nada mudou aí. As nossas provas ainda são individuais, todas vão ser pelo EAD, que inclusive para a minha disciplina não foi liberado ainda. Tá? Então, eu não vou colocar lá o material, mas eu vou deixar na intranet enquanto isso. Correto? Faltas agora, pessoal, eu não sei se a instituição ela já oficializou, agora é por um aplicativo, que a gente vai lá e faz falta lá. A gente estava testando alguns professores de computação, né? No final do ano passado a gente estava testando o aplicativo, eu era um deles que estava testando, o Alessandro também, o Marçal, não sei se o Marçal estava fazendo ou não, mas enfim, agora a gente já tem um aplicativo realmente para a gente poder marcar. Ainda não veio nada de lista para a gente pegar e colocar, fazer chamada, tá? Tinha alguns, professores que faziam chamadas mais de uma vez aí durante o dia, né, durante a aula, mas enfim, eu não sei se esse problema foi resolvido ainda. Tá? Eu, como faço uma só, para mim, beleza, está valendo isso daí mesmo e boa. Tá? Bom, então, como não tem mais lista mesmo, eu acredito que não tenha, né? Fiquem, por favor, atentos à parte da chamada, tá? E assim, eu não sei se o aplicativo ainda já está bloqueando ou não, mas depois que você faz, eu não sei se eu consigo voltar e alterar. Porque tem uns negócios que no sistema, no liceu, quando a gente passava, depois de um certo tempo ele ia lá e travava, cara. Eu não conseguia mais alterar, principalmente depois dos dias, dos meses, dos dias certos, né? Se não me engano era dia 15, até que a gente podia fazer correção. Depois já era, a gente não consegue alterar mais mesmo. Agora com o aplicativo deve funcionar mais ou menos assim ainda. Então, tomem um pouco mais de cuidado, tá? Bom, mais uma vez, né? Utilizem bibliotecas, trabalhos, geralmente os mais difíceis vão ser em grupos, e agora a gente vai realmente utilizar aquele esquema de grupo, certo? Aquele conceito de grupo lá no Canvas, aquele negócio vai ter que funcionar, hein? Vocês já aprenderam a usar, né? Se vocês não aprenderam, a gente vai usar esse cara aí para funcionar. A hora que eu corrigir um das notas, já vai distribuir certo para o grupo, hein? Beleza? E referente a barulho e conversa, vocês já sabem como eu trabalho aí. Se eu não conseguir minha voz ser mais alta que a de vocês, eu não insisto muito, tá, pessoal? Eu paro, fico até a hora que vocês quiserem aula e depois eu continuo. Na boa, para mim não tenho muito problema e acredito eu também que vocês, pelo menos a classe de vocês não tive tanto problemas assim. Perguntas, pessoal? Não? Está gravando as aulas ainda? Ainda assim, toda vez que é necessário. E atenção, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas quando eu posto lá, quem posta vídeo no YouTube, você sabe de onde vem, né? As visualizações, ele mostra o YouTube lá, um mapinha e tal. Já não é muito grande aquelas visualizações que eu coloco, né? Você vai lá, tem 17 visualizações. E de 17, 15 é de Portugal, cara. Quer dizer, 2. Não, 2 não, porque um sou eu mesmo que vejo. Então, um aluno viu.
Cara, tudo bem, eu tô fazendo, mas vocês têm que dar uma cooperada lá, né? E olhar também, tá? Verdade, eu vou mostrar, uma hora mostrar lá o Google AdWords para vocês verem, vai ser essa estatística que eu tenho, fico contente pra caramba com isso, né? Legal. Bom, entregas e trabalho vai ser pelo Canvas mesmo, que a gente já está acostumado aí, correto? A não ser que tenha algum problema muito sério, mas a plataforma ela está estabilizando, pelo menos no último semestre, ela não teve erros tão graves aí. Até o semestre anterior ainda tinha alguns problemas mais sérios. Tá? Pessoal, para esse semestre, já tenho aí a parte de representante e subrepresentante da classe. É importante, mais uma vez, o representante é o quê? Ele é o canal de comunicação entre o professor, entre o coordenador. Tá? Não adianta todo mundo ir lá na sala do Fábio e reclamar. Não. O representante vai lá e faz o quê? Esse papel. Né? Além, né, de ter esse fardo, ele consegue ainda fazer o quê? Consegue pegar e transformar esse cargo dele em horas complementares. Nada mais justo, né? Porque não é uma coisa fácil. Correto? Bom, observação 2 aqui é o que, pessoal? A parte de material, tá? Eu, pelo menos, costumo colocar os materiais lá para vocês verem, ou em slide, ou em link, ou em algum tipo, algo aí para vocês consultarem, mas os professores em si, eles não têm obrigação de fazer isso. Vai ter professor que vai escrever. Tem professor ainda que só escreve na lousa aí para vocês ou não? Tem. Talvez o Câmara na sexta-feira. Depende da matéria. Matemática não tem muito jeito, né? Matemática, física, essas daí são mais chatas. Mas o resto... Inteligência artificial, putz, é uma matéria chata também, cara. Você tem... A chata no seguinte esquema, de você pegar e colocar tudo em slide. Porque se você coloca em slide, na verdade você está induzindo um pensamento. Se você escreve, você está treinando, você tem que ler o que você escreveu, você está estudando mais, cara. Tá? Infelizmente eu sou meio preguiçoso já para isso daí, eu já estou colocando tudo em slide mesmo, tá? Mas eu concordo que às vezes a escrita é melhor para determinadas disciplinas aí, ok? Bom, contato, é o mesmo e-mail que você já tem, tá? Tanto lá no Canvas também a mesma coisa, vocês conseguem pegar, me mandar e-mail por lá, já se identifiquem por favor, para eu saber qual é o assunto, fica mais fácil aí. O Slack não está mais ativo. Tá? O Slack é só no período de lá de fazer a parte de monitoria. Tá? E provavelmente vai ter alguma monitoria aí que vai cair para mim esse semestre. Tá? Se alguém tiver, depois que abrir, obviamente, as inscrições para estar fazendo um acompanhamento, tranquilo, para as minhas disciplinas. Alguém já fez monitoria aqui? Da classe de vocês? Já, a Carla já. Beleza. Tá? Para fazer monitoria, pessoal, não basta só querer, tá? Já tem que ter uma nota acima de 7 aí, senão não adianta muito, né? A nota passada que você tirou na disciplina, ela tem que ser uma nota boa, senão... Tá? E geralmente o conteúdo, ele muda um pouco, não é 100% igual ao que eu dou entre os semestres. Você tem que se adaptar um pouquinho aí para poder, às vezes, cumprir dúvida de aluno. Tá? Então, não é só uma coisa tão mole assim. Tudo bem, você ganha lá seus créditos, tal, te ajuda. É uma coisa legal, tá? Para quem tem LinkedIn, colocar no LinkedIn que você foi monitor de tal disciplina. Tá? Porque comprova que você está querendo contribuir, certo? Para uma comunidade, no caso, os alunos mesmo, e comprova que você... tirou uma boa nota na disciplina, né? São duas coisas importantes, pelo menos o que eu acho aí. Perguntas, pessoal? Não? Fechou, então. A gente vai, então, começar realmente com a disciplina.